Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Ambrosim, esse é o canal Apollo Fisioterapia e o vídeo de hoje vai trazer para vocês informações sobre os músculos da expiração. Qual a importância desses músculos, mas principalmente qual a influência desses músculos no ato inspiratório. Você que quer saber um pouquinho mais sobre isso comigo, tem que ficar até o final desse vídeo. Não esquece aí de curtir os vídeos do canal Apollo Fisioterapia, não esquece de se inscrever no nosso canal e também apertar o sininho para você receber notificações de que novos vídeos estão aqui no canal Apollo Fisioterapia. Muito bem, então pessoal, vamos lá, nós vamos conversar um pouquinho hoje, vamos falar sobre os músculos da expiração. Esse vídeo busca aqui, né, vai tentar trazer um pouquinho para vocês uma visão diferente do que é a musculatura expiratória. A gente sabe que expiração é um ato passivo e que os músculos da expiração, normalmente, eles são ativados só numa expiração forçada. Mas qual a importância desses músculos, não só para o ato de expirar forçado, portanto, num ato de tossir, por exemplo? Além desse papel, será que nós temos outras funções? Será que é importante eu entender um pouco a função da musculatura expiratória, inclusive o quanto ele influencia no ato inspiratório? A ideia, então, é trazer uma reflexão aqui para vocês a respeito desse assunto, ok? Nós vamos tentar trazer esse assunto de uma forma bem simples, mas eu vou deixar também na descrição desse vídeo um artigo que você pode ler na íntegra para você entender melhor esse assunto, para aquele que quer se aprofundar no assunto. Você que acompanha o canal Apollo Fisioterapia sabe que a gente sempre deixa os artigos aqui nas descrições dos vídeos, que a gente deixa outro material para você. Se você quiser seguir, acompanhar esses materiais aí, né, ter esses materiais, basta você também se inscrever no nosso grupo do Telegram, que sempre a gente posta lá, a gente joga algum artigo lá para vocês, algum material para vocês, tá bom? Bom, vamos aqui então, né, fazer a nossa reflexão. A nossa pergunta é: qual seria o papel dos músculos expiratórios, inclusive na inspiração? Será que o músculo da expiração ele tem só a função de expirar forçado e ele não necessariamente influenciaria o ato inspiratório? Considerando que o tônus muscular da musculatura abdominal, principalmente, que são os principais músculos da expiração, a gente vai ver que existem outros, mas considerando o tônus, aqueles pacientes que perdem tônus muscular expiratório, será que o ato inspiratório também vai ter influência? Como é que vai ser influenciado? Como é que a gente entende isso, não é? Então, pacientes, por exemplo, pacientes com lesão medular que perdem o tônus abdominal, será que esses pacientes não vão acabar tendo também alteração inspiratória por consequência da perda do tônus da musculatura abdominal? Para a gente ter aí, né, para a gente relembrar, para quem lembra lá das aulas de anatomia, então você que é estudante de fisioterapia, você que é estudante de outras áreas da saúde, ou você que é formado, que já teve há muito tempo a anatomia, a gente sabe que a anatomia é um ponto importante aqui da nossa atuação, porque a gente tem que saber anatomia, porque nos ajuda a entender muito das coisas. Então, só para a gente relembrar, a gente sabe que os músculos, e eu vou mostrar aqui, apontar aqui para vocês, ó, os músculos expiratórios, eles são constituídos principalmente pelos músculos abdominais, que são eles, aqui ó, o transverso do abdômen, depois o oblíquo abdominal interno, aqui a gente aponta o oblíquo abdominal externo e o reto abdominal. São os 4 músculos abdominais que ajudam na expiração. Além disso, a gente está apontando aqui um músculo pouco conhecido do pessoal, pouco estudado, até porque também as pessoas têm pouco desenvolvimento dessa musculatura. Esse músculo é um músculo chamado de triangular external. Esse é um músculo que está aqui, ó, ele tem origem no externo e se insere lá nas cartilagens costais. Né? Então esse músculo ele é um músculo pouco falado e pouco, na verdade, desenvolvido, na verdade. Né? E além disso, obviamente, aqui ó, apontando nesse cantinho, nós temos aqui a musculatura intercostal interna, que é responsável também por ajudar no ato expiratório. Esse músculo aqui, que é pouco conhecido por nós, né, pouco falado, inclusive nas aulas de anatomia,
esse músculo aqui ele ajuda, ele estabiliza as cartilagens e aí ele vai ajudar então consequentemente no momento então inclusive da inspiração. Ele ao estabilizar as cartilagens ele acaba por ajudar também no ato inspiratório. Qual que é o mecanismo que explica o recrutamento dos músculos expiratórios? Em que momento que eles estão ativados? Então, basicamente, né, o artigo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, basicamente ele vai explicar baseado em 3 pontos. Né? Então, os 2 primeiros pontos eles são fáceis da gente entender. Quando nós temos aí um desequilíbrio entre a capacidade dos meus músculos, portanto, a minha capacidade inspiratória cai, ou, então são 2 pontos, né? A queda da capacidade inspiratória dos músculos, ou então, por um outro lado, o aumento da carga a esses músculos, portanto a gente tem esse desequilíbrio, a gente passa a ter uma explicação de que pode haver um recrutamento da musculatura expiratória. Além desse fator, um outro ponto importante é o aumento do volume pulmonar expiratório final. Ao final de uma expiração, sobrar volume dentro do pulmão do paciente, sobrar mais do que aquilo que se espera que sobre. E aí, vale a gente citar, nos 3 pontos aqui apresentados, quais situações que isso vai acontecer. Né? Alguns exemplos de que isso pode acontecer e aí, consequentemente, a gente vai direcionar o nosso pensamento aí e lembrar que ele pode recrutar mais, então eu posso ter recrutamento da musculatura abdominal. Um exemplo claro de aumento da carga é durante o exercício físico. Então, durante o exercício, a gente sabe que aumentei a carga, né, respiratória, a demanda ventilatória aumenta e aí, consequentemente, a musculatura abdominal é recrutada. Um outro exemplo são pacientes em desmame ventilatório. E aqui a gente faz um parêntese e diz aí, ó, será que você, quando está acompanhando seu paciente em desmame ventilatório, você lembra que isso acontece? Existem informações, estudos que nos mostram que você que percebe que seu paciente está recrutando demais a musculatura expiratória, isso pode ter um preditor de falha de desmame. Pacientes que falham no desmame são os pacientes que mais recrutam a musculatura abdominal. Além disso, né, alterações, né, pioras, né, na mecânica pulmonar, seja lá então uma queda na complacência, um aumento na resistência, isso pode levar a um aumento da demanda ventilatória também, além de situações como sepse e outros exemplos que aumentam o metabolismo. Quando nós falamos da incapacidade dos músculos respiratórios a suprir essa demanda, né, então a gente pode citar aqui então, a fraqueza muscular inspiratória, muito comum no paciente crítico, comum naquele paciente que ficou em ventilação mecânica prolongada, que tem lesão nos nervos, né, na inervação frênica ou outras desordens neurológicas que podem acarretar em fraqueza muscular respiratória. E por fim, o outro ponto é quando a gente fala aqui então do volume respiratório final muito alto, muito grande, né, aumentado. Então nas doenças obstrutivas, no caso dos pacientes em ventilação mecânica, aqueles pacientes que eu tenho o alto PIP, né, ou o PIP intrínseco, pacientes em que eu regulei de forma inadequada a própria PIP, né, então PIP extrínseca inadequada, ou mesmo pacientes com restrição ao fluxo, algum tipo de limitação ao fluxo respiratório. Todos esses mecanismos, né, e tudo isso junto ou separadamente, né, eles podem levar então ao recrutamento dos músculos expiratórios. Esse recrutamento dos músculos expiratórios vão ter vários caminhos aqui, mas dentre esses caminhos a gente tem então um aumento da pressão pleural durante a contração dos músculos respiratórios, aumento da pressão intraabdominal que vai contribuir também com o aumento da pressão pleural. Esse aumento da pressão abdominal somado, né, que contribui com esse aumento da pressão pleural, faz com que eu tenha uma queda na pressão transpulmonar, que é a diferença entre a pressão pleural e a pressão alveolar, fazendo então com que eu tenha menor distensão alveolar, né, menor estresse alveolar pulmonar. Né? E aí, consequentemente, olha só, esse mecanismo ele vem para proteger porque ele também leva a uma diminuição agora dos volumes pulmonares finais, então no volume de expiração final. Por isso que ele é recrutado. Por um outro lado, a gente tem que entender também, né, que a musculatura abdominal contraindo, eu aumento, eu acelero o fluxo expiratório. E acelerando o fluxo expiratório, eu também contribuo para essa saída maior de
volume, né? Que ocorra maior saída de volume. E como que isso interfere na musculatura inspiratória? A gente sabe que quando a pressão intraabdominal aumenta, a gente desloca de forma mais efetiva, desloca o diafragma mais na região cranial, né? Para a região cranial, para cima, a gente desloca o diafragma então mais para cima. E aí então eu aumento a capacidade dos músculos inspiratórios. Então desinsuflo teoricamente mais o meu pulmão e aí jogo o diafragma mais para cima, colocando ele numa posição de contração muito melhor. Por isso então uma das explicações aí para o recrutamento da musculatura expiratória ajudar no ato inspiratório. Agora, eu achei interessante, né, a gente colocar aqui para vocês de que forma, né, que a PIP interfere na atividade muscular abdominal. Então vejam, aqui nós temos dois gráficos, né, duas colunas de gráfico, onde eu tenho aqui um gráfico de pressão, um gráfico de fluxo, um gráfico da atividade elétrica dos músculos abdominais, né? Então, atividade mioelétrica do abdômen. E aqui eu tenho a medida de pressão gástrica, né? Uma medida que a gente sabe que o quanto maior for essa medida, mais alteração eu tenho da pressão intraabdominal. Então, é um mecanismo que a gente tem para avaliar a pressão intraabdominal. E observe, então, usando o PIP de 2 e usando o PIP de 15, o que acaba acontecendo, né, com essa variação da pressão gástrica, né? Então, observem que eu tenho lá, então, na expiração, né, no momento de expiração, uma atividade diafragmática bem discreta, perdão, uma atividade abdominal bem discreta, mesmo que essa pressão intraabdominal ela tenha uma determinada variação. Aqui também a mesma coisa, então atividade elétrica bem discreta. Quando nós colocamos o PIP de 15, observem que a atividade elétrica comparada com o PIP de 2, ela aumenta de uma forma muito importante, de forma muito significativa, e aí então a pressão intraabdominal ela teve já uma variação aqui, tem uma outra variação aqui ajudando a expiração a acontecer, né? Mesmo que eu já tenha iniciado praticamente uma nova inspiração aqui, e aí, ó, atenção, né? Se a gente considerar aqui o produto pressão-tempo, que está aí grifado em laranja, em amarelo mais forte, a gente tem aqui, né, um produto pressão-tempo bastante grande. Observem, inclusive, que o esforço que esse paciente acaba fazendo no final da inspiração gera aqui, né, para quem acompanha o nosso canal, sabe que isso é uma sincronia chamada de assincronia de saída, um overshoot de saída, que é uma sincronia que está sendo gerada porque o paciente está tentando expirar, e isso está sendo ocasionado aqui, né, pela atividade expiratória que aparentemente gerada pela PIP, né? E por que isso ocorre? Então, tudo isso está relacionado a esse aumento do volume expiratório final, né? E aí, para vocês terem uma ideia, né, vamos considerar a seguinte situação. Se eu tiver um paciente cuja complacência estática dele é de 50 ml por centímetro de água, ou seja, o meu pulmão, a cada centímetro de água que eu coloco, ele aumenta 50 ml de volume. Se eu puser 2 centímetros, ele aumenta 100, se eu puser 3 e assim por diante. Considerando então, se eu colocar uma PIP de 10, quanto de volume expiratório final eu vou estar aumentando para esse paciente? E a exemplo do que a gente colocou no slide anterior, na imagem anterior, o que eu tenho ali? Eu tenho 15 centímetros de água. Então, num paciente com PIP de 10, quanto de volume eu estaria deixando a mais dentro do pulmão dele? O que a gente teria de volume a mais? A gente teria 500 ml. Basta eu multiplicar quantos centímetros de água eu inseri, aqui eu coloquei para o paciente, e qual é a complacência que ele tem, que eu vou achar isso aí. Então, naquele exemplo dos 15 centímetros de água de PIP, então eu teria aqui quase 750 ml de volume sobrando dentro ali do pulmão do paciente. Isso talvez explique porque às vezes a gente coloca um PIP muito alto em alguns pacientes e esses pacientes acabam aumentando a atividade respiratória, aumentando o esforço quando eu coloco a PIP muito alta. Um outro ponto para se lembrar, né, e que é importante aqui, que mostrei também no primeiro esquema, é a questão do aumento do fluxo exalatório. Então observe, né, quando nós comparamos essas três imagens, a musculatura abdominal, se eu tiver um estreitamento da via aérea, né, então eu tenho aqui, né, a pressão da via aérea, a pressão na boca do paciente, eu tenho aqui a pressão alveolar,
E aí, tendo um diferente, um gradiente de pressão aqui, a expiração ela aconteceria por essa diferença de pressão. Né? Nos momentos, então, em que eu tenho aumento da pressão intraabdominal, transfiro essa pressão intraabdominal para a pressão pleural, fazendo, portanto, aquilo que nós mostramos anteriormente também, uma diminuição na pressão transpulmonar. Então, a gente percebe então a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural, né? Ela vai ter uma diferença e aí, consequentemente, né, eu acabo, né, estreitando, fechando o ponto de igual pressão aqui. Quanto maior for a pressão intraabdominal, mais esse mecanismo vai estar acontecendo, porém é importante lembrar que nos pacientes que têm obstrução, a hora que essa obstrução ela desencadeia uma ação dos músculos respiratórios, ela tenta acelerar e aumentar o fluxo de exalação. Por isso, então, né, a importância, a ativação do músculo respiratório é na tentativa de diminuir o volume pulmonar, que acaba aumentando porque sobra pressão aqui dentro do alvéolo, ok? E pacientes em desmame ventilatório, que é um foco importante que a gente tem que ter. Os pacientes em desmame ventilatório, então, quanto mais eles recrutam músculos respiratórios, é sinal de que existe um desequilíbrio entre carga e capacidade. Aqueles pacientes em que durante um teste de respiração espontânea, durante uma pressão suporte em que eu estou desmamando o meu paciente do ventilador, é sinal de que a capacidade dos músculos inspiratórios ela está diminuída em relação àquilo que a gente tem de carga. É importante também a gente considerar que pacientes que têm distúrbio esse desequilíbrio de capacidade de carga e está ativando demais a musculatura respiratória são pacientes que mais vão falhar no desmame ventilatório. Além da importância da musculatura respiratória na tosse, no mecanismo de tosse, em manter o paciente higienizado, tem também agora, a gente chama a atenção para vocês da importância da musculatura respiratória nessa questão aí de ser ativada cada vez que o músculo da inspiração não está dando conta do ato inspiratório. Então, fortalecer a musculatura inspiratória, ela é um ponto importante do desmame, como a gente já sabe, mas também temos que ter atenção e avaliar os músculos da expiração. Sendo assim, então, a sugestão é que a gente passe a partir de agora, né? Você que assistiu esse vídeo aqui até o final, tenha mais atenção nos músculos da expiração. Então, quando a gente fala de músculo respiratório, tenha mais atenção aí nesses músculos durante o desmame ventilatório ou mesmo em pacientes obstrutivos e pacientes de ambulatório e avalie esse músculo, né, no paciente que está em desmame ventilatório, porque esse músculo ele passa a ser um ponto importante aí do desmame ventilatório, importante como marcador de falha do paciente que está fazendo desmame ventilatório, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no nosso canal. E aproveito aí, você que ficou até o final do vídeo, não esquece de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia. Não esquece também de curtir todos os vídeos que a gente faz aqui no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo no canal Apollo Fisioterapia.